Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Seja bem-vindo ao canal Deus Ama Fazer Milagre. Mais um dia aqui falando do amor de Cristo. E hoje a toca do sapo amanheceu chuva, choveu a noite toda, ó. E a água tá caindo. E eu já fiz aquele cafezinho, né? Já fiz aquele cafezinho para poder dar aquela despertada. Quentinho da hora aí, ó. E estamos por cá, meus amigos. Graças a Deus, firme e forte pela misericórdia do Senhor. E aí, como é que amanheceu? Como é que está seu dia? Como é que foi sua noite? Como é que foi o trabalho? Tá bom ou não? Mas eu quero dizer para você que se Jesus estiver no barco e você confiar e você depositar sua fé nele, você pode ter certeza. Porque quando você pensa que tá ruim, Deus está dizendo o seguinte: ei, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no controle de todas as coisas. Meu querido, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Agora você deve se preocupar se você estiver em pecado, se você estiver cometendo erros, se você estiver fazendo algo que vai contra a palavra do Senhor, contra os mandamentos que Deus deixou para mim e para você. Aí você tem que se preocupar. Mas se você estiver fazendo conforme a vontade do Senhor e as coisas não estiverem indo bem, pode ficar tranquilo. Descansa no Senhor, porque Deus ele é perfeito. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que não são evangélicos, que chegaram aqui no canal e disseram assim: eu estou aqui, não sou evangélico, sou católico, mas eu gosto de ouvir a tua palavra. Eu fico feliz demais, você sabe por quê? Porque assim, a Bíblia fala, o Senhor vai falar que Deus não veio por são, Ele não veio por sadio, Ele não veio por perfeito, Ele veio por aqueles que estão doentes, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão amargurados. Então assim, meus amigos, e para você que é evangélico, quero dizer para você, antes de você me criticar, antes de você, talvez você tenha feito teologia, você tem feito tantas coisas. Eu nunca fiz teologia porque eu não quis. Porque eu disse para Deus o seguinte: Senhor, eu quero pregar como o Senhor pregou na terra. Eu quero ser simples como o Senhor foi. Eu quero ser diferente de todos os pregadores. Eu não quero pregar igual ninguém, não. Eu quero ser diferente. E eu tive várias oportunidades, né? E até para ser pastor, tem que fazer teologia. E eu nunca quis fazer. Nunca quis fazer porque eu quero pregar do jeito que o Senhor me ensinou. Sabe, daquele jeitinho da roça, mas que você vai entender e que você vai sentir a presença do Senhor do outro lado. Porque não adianta, e eu penso comigo, não adianta você fazer tantos cursos, aprender tantas coisas, tantas palavras bonitas, né? E quando você for falar do amor de Cristo, aquela palavra, ela não vai mudar, ela não vai transformar, ela não vai edificar, ela não vai curar, ela não vai sarar. Então assim, eu disse para Deus: Senhor, não quero. Eu quero pregar como o Senhor pregou. Eu quero falar não de mim, mas eu quero que a palavra venha diretamente do trono da graça. Eu quero que essa palavra venha diretamente de ti, Senhor, porque eu sei que se ela vir de ti, ela vai surgir efeito em quem estiver do outro lado da telinha, ou quem eu estiver levando uma palavra. E eu gosto de falar quando Jesus manda, sabe, meus amigos? É bom demais você ouvir a voz do Senhor. Não tem nada melhor nessa terra do que você estar, talvez almoçando, deitado ali, ou no banheiro banhando, ou tirando ali, deitou para tirar um cochilo, de repente papai chega e diz assim: olha, eu preciso falar com você. Eu quero que você fale algo para alguém. Eu quero que tu levanta daí e vai no celular lá e faz um vídeo falando do amor de Cristo. Eu quero que tu fale assim: cara, isso não tem preço, isso é bom demais. Igual esses tempos eu tava lá em casa e eu passava de frente a uma loja, né? E aquela loja sempre vazia, rapaz, uma oficina de moto, até negócio de bico, essas coisas eletrônicas, né? E eu sempre passava lá e via aquela preocupado, né? E pensando assim: o cara gastou tanto aqui, tanto investimento, e não vejo ninguém aqui, deve estar passando apertado. E eu passava para lá e sempre pensava nisso, né?
Porque quando você vê alguém investir, gastar, e aí o negócio não vai, rapaz, você sabe que o prejuízo é grande, quantos começa e fecha, né? E um dia eu passei, cheguei lá em casa, almocei, tô lá deitado, vendo, respondendo alguns comentários e tal. Aí papai disse assim, olha, volta lá naquela oficina e ora naquele lugar. E diga para aquele proprietário, profetiza sobre aquela loja, que eu vou abençoar aquele lugar, que de hoje para frente aquela loja vai estar cheia. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo? Ele tornou a repetir, vai lá naquela loja, ora, profetiza sobre aquele lugar. Uma coisa interessante, meu amigo, quando você for orar, quando você for profetizar sobre a vida de alguém, você tem que profetizar com autoridade. Você tem que ordenar no nome do Senhor Jesus, aquele que reina, que vive para todo sempre. E porque quando você ordena no nome do Senhor, você está sendo só um instrumento de Deus. A glória não é sua, a glória é do Senhor. E quando você não quer dividir a glória com Deus, que a glória é só dele, que você entende que tudo que acontece na tua vida, o que seja de ruim, o que seja de bom, é permissão do Senhor, meu amigo, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Agora, quando você tem muitas pessoas crentes, muitas pessoas evangélicas que quer ajudar Deus, que quer ensinar Deus, que quer dizer, não, assim não está certo não, era para ser assim, isso aqui deu errado, e fica caçando pessoas, e muitas hoje famílias estão sendo destruídas, porque você pede para Deus trabalhar, e você não quer que Deus faça da maneira dele, você acha que Deus está errado, e você culpa seus filhos, culpa sua esposa, culpa sua família, culpa seu marido, e aí começa a desavença no meio da casa. Então, assim, meu querido, voltei lá, fui lá, chamei o Luca, era pro Luca ter filmado, mas também na hora ele foi orar, não filmou. E perguntei para aquele camarada assim, eu posso orar aqui na sua loja? Eu tava lá, papai falou comigo que era para mim vir cá profetizar sobre a sua loja, que de hoje em dia a sua loja vai estar cheia. Mas eu só oro se você permitir. Ele disse, pode, vamos orar. O olho dele encheu d'água. Quando o olho dele encheu d'água, eu falei, papai verdadeiramente falou comigo, porque ele já sentiu a palavra, o peso da palavra do Senhor. E ali, oremos, choremos, peguei minha caminhonetinha e vazei. Uns 5 dias depois ele mandou uma foto, que lá era uma caminhonete, 2 caminhonetes. Ele mandou uma foto, aí com 5 caminhonetes dentro da oficina. E desse dia para frente eu comecei a ir pro futebol e voltar. E passei um dia, que aquela oficina não estava cheia do começo ao fim. Tinha 3 fileiras de caminhonete, ela é bem grande assim, ó. Eu contei, não sei se foi de 11 a 12 caminhonetes lá dentro. Depois eu passei outro dia de novo, topado. Então assim, Deus, ele, quando ele fala, ele garante. E aí assim a gente vê um caso de ontem que aconteceu, né? Lá de Santa Catarina, se tiver enganado, o pai, a esposa traiu o marido. E o diabo, ele é o seguinte, o diabo ele veio para destruir. E você vê, o que o diabo, o inimigo faz? O inimigo leva a pessoa a pecar. Você tá com a sua esposa, você tá com o seu esposo. E ali começa que todo casamento tem briga. Não tem essa conversa, tem hora que, meu amigo, deixa eu te falar. Você é criado de um jeito numa família, a tua esposa é criada de outro jeito em outra família, totalmente diferente. E vocês se unem para construir uma família. Isso quer dizer, meu amigo, que é 2 pensamentos diferentes um do outro. Duas pessoas com atitudes diferentes, com os pensamentos diferentes, mas que resolvem se unir para criar uma família. Então, assim, o seu pai te ensinou de um jeito, a sua mãe te ensinou de uma forma, já a mãe dela, o pai dela ensinou ela de outro jeito. Então vocês vão ter que se adaptar a isso aí. Isso vai bater, tem hora que vai bater um pro outro, não vai dar certo. Eu não fui criado assim, eu não falava assim, meu pai não ensinou isso, mas vocês vão ter que aprender. E aí o que acontece? Quando começa essas briguinhas, quando começa a briga, o inimigo ele entra na briga, o inimigo ele entra na contenda, o inimigo ele entra na mentira. Quando você começa a mentir, querer enganar, não,
Aonde você abrir uma brecha, o inimigo vai entrar e o estrago vai ser grande. Então, quando começa essas brigazinhas, o inimigo diz, é ali, tá? Aquele dia brigado, emburrado, não tem quando o marido, a esposa briga e não quer dormir junto, ou não, chega pra lá, não quero falar contigo aqui, dali, se você não se resolver o teu problema com a tua esposa antes de você dormir, pedir perdão, conversar, disse, minha querida, é o seguinte, der o que der, a briga já ficou, aqui é outra história. Aqui a gente casou, vamos ter família, pra gente viver junto e viver bem. Então essa briga aí, chega pra cá, porque se você deita lá e deita aqui, o inimigo vem e deita no meio. E começa a lançar as flechas, os maus pensamentos. E aí você tá brigado com a sua esposa, tá brigado, o que ele vai fazer? Quando você sai no outro dia zangada, não toma um café, já vou tomar um café já na padaria, a esposa eu já vou tomar o café acolá, já sai sem se falar. O inimigo vai fazer o quê? Ele vai arrumar outra pessoa para poder chamar a tua atenção, para lhe perturbar, para poder causar traição. Aproveita aquela rachadura para aumentar mais ela. E muitos, quando o inimigo vem, ele não manda mulher feia, ele não manda homem feio, vai mandar um para te balangar. Porque a carne é pecaminosa, meu amigo. A carne é pecaminosa. A carne, ela é fraca. O espírito está pronto. A Bíblia vai falar que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E o que acontece? E se você abrir uma brecha, o inimigo vai preparar alguém. De repente está aí você traindo a sua esposa, traindo seu esposo do jeito que o inimigo quer. E quando chega a esse ponto, praticamente seu relacionamento, seu casamento já está destruído. E você viu aquele caso, né? A esposa traindo o esposo, 2 filhos, né? Um de 12 e um de 8 anos. E o pai, aí o que acontece? O inimigo, no começo, é uma bandeja maravilhosa, é um cara bonitão, ele só mostra as partes boas, o desejo da carne, é uma mulher maravilhosa, com tantas palavras bonitas, né? Porque o camarada, o marido, seu esposo, às vezes não tem uma palavra bonita todo dia para você, a sua esposa não fala uma palavra tão bonita para você todos os dias, de carinho, aquela coisa, mas o camarada lá de fora, a mulher lá de fora, quando vem para te conquistar, ela vem com as palavras mais belas, né? Isso vai falar no livro de Provérbios. Então, assim, você é uma deusa na terra, você é um deus na terra para ele, porque o inimigo, se ele não... Já pensou se o inimigo vir querer... Já pensou se a mulher vem querer te conquistar, ou um homem querer te conquistar, e dizer, ô, sua feiosa, sua horrorosa, sua serpente do deserto, e você, cabrunco, bicho bruto, ruim, feio demais, vai conquistar você? Se o inimigo vem assim, você fala, sai fora, rapaz. Mas aí a Bíblia fala que ele vem com sapatinho de algodão. E aquele cara, aí o que acontece? O inimigo, ele faz isso. Vou contar uma história rapidinho para vocês entenderem onde eu quero chegar. Com certa vez, até o Abílio Santana, eu vi ele contando essa história. Ele foi para a Espanha e lá o povo tem um esporte que é do camarada com aquela espadinha fina, né? Vai pro meio da arena, bota aquele leçãozão e o panão aqui, o boi vem em cima dele. Quando o boi vem aqui, ele nega fora que o boi vem no pano. O boi vem nele aqui, ele deixa o pano. O boi só vai no pano, até que ele vai e sangra o boi. E aí, o Abílio disse que pensando assim, rapaz, mas esse boi tá indo no cara errado, ele tá indo no pano. Por que ele não vai? Quem tá prejudicando ele é o cara que tá com o pano, não é o pano. É o cara. Se eu fosse ele, ia no cara. Resolvi o problema. Mas ele tá indo no pano. E isso aí, meus amigos, é o que acontece hoje. O inimigo é o cara que está segurando o pano. Ele está distraindo você. Ele está distraindo muitas famílias com mulheres bonitas, bebida, drogas, né? Homens. Tá aqui, ó, o pano. O problema tá aqui. Você tá olhando só o pano, mas quem tá do lado é o inimigo. E aí o que ele faz? Quando ele te coloca na bocada aqui, que você começa a trair, ele já começa a preparar outra pessoa para poder tirar uma foto, mandar o vídeo, foi o que fez. O cara foi lá, viu, mandou um vídeo, mandou pro marido dela, destruiu a vida dele. Ele vai tirar a vida dos filhos e tira a vida dele. E a mulher fica. Olha que ponto chegou. E o sogro, quando ficou sabendo, infartou. Olha o que o inimigo fez nessa família. E você quer passar por isso?
Então, assim, meu querido, busca Deus, confia no Senhor. Não dê brecha para o inimigo entrar na tua casa, não, porque se ele entrar, ele destrói uma casa. Ele veio para destruir, ele veio para acabar com família. Meus amigos, quando você vê alguém que não gosta de família, não gosta de filhos, não gosta de esposo, não precisa beirar, não, saia fora, saia fora. Família é bênção de Deus, família é dádiva de Deus. Se não fosse isso, tantas pessoas, o inimigo não queria destruir tantas famílias. Você vê hoje, onde você vê um governo que queira destruir família, que não gosta de família, não adianta, eu estou dizendo para você aqui, você ser evangélico, você ser crente, votar num governo, meu amigo, que queira destruir família, você está indo contra a Bíblia. Que tipo de evangélico é você? Você está deixando o inimigo entrar dentro da tua casa. Abre teu olho, pede sabedoria para Deus, meus amigos. Vamos ser sinceros. Não adianta você ser evangélico, servir a Deus, orar seu joelho todo dia, drobar, e você ser admirador de alguém que é contra a família. Pelo amor de Deus, meus amigos, abre teu olho, deixa Deus te usar, meu irmão, que assim o barco vai afundar, você e sua família dentro. Então a palavra de hoje é essa aí. Que Deus abençoe você. Que Deus dê um dia abençoado para você. Espero que Papai do Céu tenha falado com você. Passa muito rápido, já foi 16 minutos, rapaz. Eu pensando em 10 minutos, por isso que a Acla fala que eu falo demais. Já estou com muita saudade de casa, da minha família, mas a gente tá agarrado aqui pelejando para terminar a pousada, né? Então é isso aí, meus amigos. Deus abençoe você. Confia no Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Papai querido, nesta manhã estamos aqui, Senhor, falando do teu amor e da tua grandeza. Estou aqui na Toca do Sapo, mas do outro lado tem muitas pessoas, estão chegando muita gente. Pessoas que vêm para cá para ouvir a tua palavra, ouvir a verdade, Senhor. Papai querido, eu quero que o Senhor vá ao encontro desta família, desse povo, desses que estão desesperados, desse que não vigiou, abriu uma brecha para o inimigo entrar. O inimigo está destruindo a casa dele, a família dele, os projetos dele, Pai. Mas se hoje ele confiar no Senhor, querer fazer uma aliança com o Senhor, Pai, que o Senhor possa entrar com providência, entrar nesta casa, porque aonde o Senhor chega, o mal tem que ir embora. Em nome de Jesus de Nazaré, eu ordeno, Pai, que toda enfermidade, Pai, essas pessoas que estão no leito do hospital, essas pessoas que estão enfermas, não tem condição de ir no médico, de pagar o melhor médico, o Senhor é o médico dos médicos. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa enfermidade vá embora, que a cura chega neste lugar, que essa pessoa venha testemunhar de um Deus que ama fazer milagre, porque o Senhor, quando me visitou, o Senhor disse: olha, meu filho, eu sou um Deus que ama fazer milagre. Aonde tu passar, eu quero que tu testemunha de um Deus que ama fazer milagre. Papai, abrimos esse canal aqui, Deus ama fazer milagre, é para a honra e a glória do teu nome, é fazendo aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que o Senhor me ordenou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ouvir a tua voz todos os dias, de dia e de noite. Estou atento ao teu chamado, ao teu falar, Pai. Então, em nome de Jesus, entra com providência na vida dessas pessoas, que muitas vidas sejam alcançadas, que muitas vidas sejam transformadas, que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder, pela graça, pela unção, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, meu amigo, nesta manhã eu peço a ti, visita essas vidas, visita essas pessoas que estão angustiadas, amarguradas, pessoas pensando em tirar a própria vida, em nome de Jesus. Quebra este mal, joga por terra, arrebenta as correntes, Pai. Derruba a muralha, para que teu nome seja glorificado na terra. O mal está solto, está assolando a terra, mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que vidas serão alcançadas pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a vitória na vida dos teus filhos, que hoje seja um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de prosperidade, Pai, em nome de Jesus, que teus filhos seja repreendido, Pai, a crise de ansiedade, depressão, todo o mal que o inimigo tem lançado sobre a casa dos teus filhos, que tem vindo para este canal para ouvir a tua palavra, que haja paz em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.
Compartilha, envia para o teu amigo. Vamos chamar mais pessoas para esse canal. Deus merece toda a honra, toda a glória. Paz do Senhor Jesus, meus amigos. Deus abençoe vocês. Deus dê um dia abençoado. Quero dizer que Papai do céu ama você. Ele enviou o único filho dele que tinha para morrer na cruz do Calvário, para dar o direito de salvação e vida eterna. A vida aqui é passageira, passa rápido. Aproveita a tua família, aproveita teus filhos, aproveita o momento na tua casa. Não vá na tua casa para brigar, para discutir, mas vá para abraçar a tua família, tua esposa, almoçar junto, jantar junto, tomar um suco junto, merendar, quebrar o jejum, porque a família é dádiva de Deus. Se você estiver debaixo do projeto do Senhor, o inimigo vai lutar, mas o nosso Deus é maior e Ele cuida dos seus. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Respira felicidade. Sorri porque Deus tem cuidado de ti. Não importa se tu é evangélico ou ainda não é. A Bíblia vai falar que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, enquanto você não dobra seu joelho e aceita o Senhor como único Salvador, Deus, Ele cuida de você da mesma forma que cuida de mim. Porque Ele veio para te dar uma vida e vida eterna com Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Agora, o dia que você fazer uma aliança com Deus, aí a garoba vai torcer a folha. Porque quando você sair dos projetos do Senhor, tudo que você for fazer de errado, o Espírito Santo vai estar lá te dizendo, você errou. Você falou, isso aí você pecou. Isso não está certo, não. Aí, mas isso aí é outra fase. Deus abençoe. Fica com Deus, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse canal. É bênção na nossa vida.